E aí, pessoal, tudo bem? Esse é um projeto que a gente está iniciando, que a gente vai ter um tempo para reflexão sobre alguns livros da Bíblia, né? A gente está dando o nome a esse projeto de Projeto Bíblia. O desejo é só compartilhar de modo muito simples, muito objetivo, os textos bíblicos e tecer comentários sobre eles, de modo que a gente possa ir estudando a Bíblia e isso possa de alguma forma ajudar você no seu estudo da Bíblia, né? O meu nome é Roberto, eu sou pastor batista, né? Formado bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betel. Hoje, atualmente, estou cursando administração na Estácio de Sá, no sexto período da faculdade. E esse é um espaço somente para a gente poder crescer, de alguma forma, tentar ajudar você aí com o seu crescimento pessoal. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Rocha Miranda, sou pastor batista há 10 anos, né? Em Rocha Miranda vai completar também 10 anos. Então, assim, a gente deseja de alguma forma acrescentar, e sem mais delongas, eu queria partilhar nesse primeiro projeto, né, nesse primeiro momento, nesse nosso início de caminhada, o livro de Atos dos Apóstolos. Né? Eu vou ler aqui do verso 1, do capítulo 1, até o verso de número 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, realizando ou relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Então aqui, de cara, você tem Lucas, que é o escritor, né, relatando os acontecimentos do que Jesus, ele se remete ao primeiro tomo, né, o primeiro tratado. Ele está se falando do Evangelho de Lucas. Na verdade, Lucas e Atos, eles fazem um compêndio só, dividido em duas partes. O primeiro tratado, ele fala sobre os relatos de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres, o ministério de Jesus. E nesse segundo relato, ele fala sobre o relato da atuação do Senhor Jesus através do Espírito Santo na vida da igreja, né? Como o Espírito Santo está guiando. O nome do livro Atos dos Apóstolos talvez seria melhor se fosse Atos do Espírito Santo, né? Porque o livro de Atos, ele não relata só os atos dos apóstolos em si, ele relata os atos de todos os cristãos que foram utilizados pelo Espírito Santo como uma ferramenta para a propagação do reino de Deus, né? O nome do livro, ele não é sagrado, ele não existe no original, onde o livro foi escrito, no grego, né? Não tem um nome o livro. O nome foi dado no decorrer dos anos, né, pelos chamados principalmente pais da igreja, ou patriarcas, né? Patriarcas não, os pais da igreja. Patriarca é uma palavra mais utilizada pelos judeus para se remeter a Abraão, Isaac e Jacó, mas os pais da igreja, né? Então a ideia é que ele tá escrevendo agora o segundo tratado. O primeiro foi, como eu falei, sobre acerca de Jesus. O segundo, sobre os atos do Espírito Santo na vida da igreja, né, dos cristãos. Então, ele se remete a esse Teófilo. Provavelmente, os estudiosos acreditam que esse Teófilo seja alguém que patrocinou essa pesquisa, né? Que ajudou Lucas financeiramente, apoiou em oração, emocionalmente, para que o Dr. Lucas pudesse aí realizar essas duas obras, escrever essas duas obras, inspirado, obviamente, pelo Espírito Santo. E aí ele diz que esse segundo tratado, Jesus foi elevado às alturas, né? Dando um entendimento de que ele foi glorificado, né? Foi levado ao céu exatamente para enaltecer o senhorio de Jesus, engrandecer o senhorio de Jesus. E o outro detalhe desse verso 2 é que ele fala que depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu, ou seja, a, a vocação, ela é algo realizado pelo Senhor. Foi o Senhor que escolheu os apóstolos. Não foram os apóstolos que automaticamente desejaram ser apóstolos. Eles foram escolhidos por Deus. Na minha sincera opinião, acho que a vocação é algo que é fruto de um chamado.
O vocacionado é aquele que ouve, aquele que entende, aquele que o Espírito, de alguma forma, ilumina ele, elucida ele sobre essa vocação. E isso é comprovado na vida da igreja, né? Quando a gente vai chegar mais para frente em Atos 13, a gente vai ver que a igreja orava de Antioquia e o Espírito falou sobre Paulo e Silas para a obra missionária, né? A igreja, ela é a marca de reconhecimento daquele que é vocacionado pelo Espírito. Então, aqui deixa claro que quem escolhe é o Espírito, é o Senhor Jesus. Aí o texto continua no verso 3. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Aqui, outros detalhes são interessantes. Jesus, ele não deu uma experiência mística aos apóstolos. Os apóstolos tiveram uma visão, eles conviveram com Jesus, uma prova cabal. Eles eram testemunhas oculares de que Jesus de fato tinha ressuscitado num corpo físico, no mesmo corpo de sua morte, né? A gente não crê em reencarnação. O que é? Reencarnar é a alma voltar em outro corpo. Nós cristãos acreditamos na ressurreição, né? O corpo anterior, ele é novamente glorificado e o mesmo Espírito habita naquele corpo, entendeu? Então não é uma coisa nova, não surge uma coisa, um corpo novo, um corpo diferente, não é isso. Isso é muito claro aqui. E a mensagem de Jesus é muito clara aqui também, é o reino de Deus. Jesus não queria dar a Israel, restabelecer o reino de Israel, não é essa a missão de Jesus, não é essa a missão da igreja. Jesus diz aqui que ele quer restabelecer a vocação de Israel. Qual é a vocação de Israel? A vocação de Israel era levar a luz ao mundo, era iluminar o mundo, era levar o seu Deus ao conhecimento de todo mundo. Jesus deseja que a igreja seja essa expansão, é a restauração. Por isso que aqui em Atos mesmo, a gente vai ver que a Bíblia fala que o tabernáculo de Davi foi reerguido, na ideia de que a igreja agora vai restabelecer o padrão que Deus havia vocacionado ela a ter, né? Então, Jesus ensina a eles esse período de 40 dias aqui. O período de 40 dias na Bíblia não necessariamente, às vezes, pode ser um período de 40 dias, mas é um tempo de preparação, é um tempo como Jesus passou 40 dias no deserto. Como Moisés passou 40 dias orando e jejuando, Elias. A ideia é de um tempo para preparação, um tempo para estar com Deus, um tempo para acalmar o coração, um tempo para se encontrar, para meditar, para refletir, para se aproximar do Senhor, para se encher do Senhor, para estar junto do Senhor, né? E comendo com eles, deu-lhes estas ordens: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vos ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Então, aqui Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém até que a promessa do Espírito Santo viesse sobre eles, até que eles fossem revestidos do Espírito Santo, enchidos do Espírito Santo, né? Às vezes a gente vai ver Atos 1:8, as pessoas falam muito sobre a obra missionária, mas a obra missionária ela tem que ser feita na dependência de Deus. A gente não deve fazer a obra de Deus, levar o reino de Deus, evangelizar, fazer qualquer coisa sem o poder de Deus, sem a dependência de Deus. É Deus que faz a obra, é Deus que realiza. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas é pelo meu Espírito. Deus deve fazer. Então, Jesus manda que os apóstolos esperem lá. Eu separei aqui para compartilhar com vocês uma citação de A.W. Tozer, como ele fala que ficar é importante, é tão importante quanto partir. Ele diz assim: a ideia amplamente difundida de que a principal obrigação da igreja consiste em propagar o evangelho aos cantos mais longínquos da terra é falsa.
Sua principal obrigação é ser espiritualmente digna de propagá-lo. Nosso Senhor disse: ide, mas também disse: ficai. E o ficar precisou acontecer antes do partir. Se os discípulos houvessem saído como missionários antes do dia do Pentecostes, teria sido uma calamidade espiritual absoluta, pois não poderiam ter feito coisa alguma além de produzir, segundo a própria semelhança, o que teriam alterado para pior de toda a história do mundo ocidental e tido consequências em todas as eras vindouras. Então, perceba como foi importante eles ficarem, serem revestidos de poder para depois serem testemunhas. A proclamação do Evangelho, a vivência do Evangelho, a vida da igreja, a vida do cristão, é uma vida no poder de Deus, na dependência de Deus, na relação de Deus. Já se dizia o saudoso Fanini, né? Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. O Henry Nouwen, ele fala sobre a paciência, muito interessante. Ele diz o seguinte, eu separei aqui para vocês também. A palavra paciência significa disposição de permanecer onde estamos e atravessar a situação até o final com a convicção de que algo escondido se manifestará a nós. Pessoas impacientes sempre esperam que o acontecimento real ocorra em algum outro lugar e, portanto, desejam ir para lá. O momento é vazio. Os pacientes, contudo, têm a coragem de permanecer onde estão. Viver com paciência significa viver ativamente no presente e esperar ali. Implica nutrir o momento como uma mãe nutre o filho que cresce dentro dela. Então a ideia de esperar, envolve ser paciente. Assim como uma mulher espera 9 meses para que a sua criança possa crescer, amadurecer ali no sentido de ganhar os órgãos, se desenvolver dentro do seu ventre, a gente precisa aprender a esperar. A gente precisa aprender a ter paciência. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a gente não pode viver o Evangelho, ou fazer a obra do Evangelho, ou se relacionar com o reino de Deus, com as coisas do reino de Deus, de qualquer maneira. A gente precisa se preparar para isso. Tem tempo para todas as coisas. Antes de ir, a gente precisa estar cheio, precisa estar preparado. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado aí desse primeiro encontro nosso. E se Deus assim nos permitir, a gente vai compartilhando com vocês a palavra do Senhor e a gente vai crescendo junto. Deus abençoe. Até a próxima.